Interessante, para quem nos acompanha por imagem, está vendo aqui essa tarja, meu querido Diogo da Luz. Os venezuelanos que moram na fronteira com o Brasil têm relatado medo de votar e muita dificuldade de regularizar os seus títulos de eleitor. Ou seja, aqueles que moram perto da fronteira não conseguem regularizar o título, portanto não estão em condições de aptidão para fazer o seu voto nas urnas. E imagino também que isso seja, de alguma maneira, um meio de impactar os refugiados, os imigrantes, aqueles que estão do lado de cada fronteira e que às vezes passariam para o lado de lá para regularizar o título e votar. Mas eles estão encontrando dificuldades e estão com medo, meu querido Diogo. E alguns com medo de votar e depois não votar e não conseguir voltar para o Brasil. Tem essa também. É essa coisa também. Mas são essas fraudes que tanto a Ana quanto o professor estavam falando que são importantes, que mudam as eleições. Isso não vai aparecer nas urnas. Eu insisto, as fraudes não vai ser nas urnas. São pessoas que tiveram seus títulos de eleitor mudados para outra localidade de voto, muitas vezes longe das suas casas, para ficarem impedidas de votar. E esses milhões de estrangeiros que estão impedidos de votar, e logicamente, eles não puderam se registrar para votar, logicamente votariam contra Maduro também. Essa é a grande fraude. E falando sobre a fome, só para esclarecer o que você disse aqui, Acácio, é importante lembrar que não foram os Estados Unidos que fizeram aumentar ou diminuir a fome na Venezuela, e sim a pandemia. Quase todos os países do mundo tiveram a pobreza aumentada durante a pandemia. Os países sul-americanos principalmente. E foi justamente em 2021, no auge da pandemia, que foi o auge da pobreza na Venezuela. E ela caiu um pouquinho, muito pouco, ainda mais da metade das pessoas continua na linha de pobreza, porque passou a pandemia. Fala, Leandro Ferreira. O exemplo que o Acácio deu em relação à sanção que os Estados Unidos derrubou e a pobreza caiu foi depois da pandemia, Diogo. Foi o acordo Exato. Foi em função da guerra na Ucrânia que elevou os preços do petróleo, portanto o custo de vida na Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos voltou a comprar petróleo da Venezuela. Por uma necessidade, né? Por necessidade, e aí a pobreza na Venezuela. Às vezes os fatos são coincidentes em datas, mas não causa e consequência. Mas se você olhar gráfico de fome de todos os países relativamente pobres, onde existe pobreza, você vai ver que houve um aumento e uma diminuição nas mesmas épocas que a Venezuela. Bom, eu acho que tem estudos feitos nos Estados Unidos por think tanks americanos que mostram que a pobreza na Venezuela reduz quando os Estados Unidos reduz sanção. Então, mas tudo bem, mas é uma questão de obviedade, né? Dinheiro de fora entrando na economia venezuelana. Isso aumenta o PIB, inclusive. Por isso que eu tô falando que o primeiro a sofrer com sanção é o mais pobre. Não é o dirigente governamental, né? Mas, assim, eu acho que nós temos que fazer um debate honesto sobre tudo isso. Eu já me manifestei aqui que eu quero que o Maduro saia do governo, porque eu acho que isso vai ser saudável para a democracia na América do Sul, inclusive a gente poder nos outros países fazer outro debate. Agora, temos que fazer um debate honesto. A pobreza na Venezuela aumentou para 51%, né, inclusive porque as sanções voltaram a ser recolocadas para os Estados Unidos, mas a pobreza na Argentina, no ano anterior ao Milei, estava em 44% e agora está em 59%. Então, assim, se o debate esse índice reflete a insatisfação, vai ser diretamente o índice que vai impactar na aprovação do governo, né, ou então de quem é a responsabilidade por isso, a Argentina começou a ter liberação de recursos pelo FMI depois do governo Milei e piorou a pobreza em mais de 15%. Só tem um detalhe, Leandro Ferreira. O Milei está há meses na Argentina. Mas tem razão. O Maduro está há quantos anos, meu professor de Salva? 11 anos. O chavismo está sei lá quantos. Só porque esse índice que a gente falou aqui, passou de mais da metade da população abaixo da linha da pobreza, isso aconteceu no último ano. Mas é porque dá para dizer... Quando as sanções dos Estados... Deixa eu terminar. Sim. É claro, você pode terminar. Foram recolocadas. E isso está diretamente ligado às sanções. Eu não preciso aqui assumir meu compromisso com o fora Maduro, não é isso. Eu só estou fazendo um debate honesto sobre quem sofre com o quê. Agora, sobre as pessoas que estão fora da Venezuela e desejavam votar, né? Assim, nós temos uma precariedade de informações do Estado no venezuelano, com certeza, que prejudicou, né? Provavelmente as pessoas que migraram para o Brasil e para outros países fronteiriços
não votam na cidade imediatamente fronteiriça com o Brasil, né? Isso certamente prejudicou, né? Se o cara deveria ter o direito de poder fazer a regularização disso o mais rápido possível. Deveria ter o direito de votar, inclusive, aqui no Brasil, né? Como acontece com brasileiros mundo afora também. Onde tem consulado e onde tem embaixada. Exato. Certamente em Roraima, onde não tem consulado da Venezuela, né, fica mais difícil proceder dessa forma. O brasileiro que está fora do país também é a mesma coisa. Mas eu queria colocar dois pontos que eu acho que são importantes. Por que uma fração do comércio de petróleo dos Estados Unidos gera um impacto tão grande ali na pobreza? A fração da economia dos Estados Unidos em qualquer lugar já mas aí tem um detalhe importante. A Venezuela é uma economia que perdeu 80% do seu PIB. Então agora ela é 20% do que era. Então qualquer coisa gera um movimento. E quem fez essa economia encolher? A gestão Maduro. E outra coisa, com relação à Argentina, nós temos que lembrar qual é o critério de pobreza. Se for $2 por mês, como teve uma variação cambial, de um dia para o outro você joga uma fração grande da população. Então tem que ver qual é o denominador e o referente, senão realmente o debate não fica honesto, né? Ou seja, se teve uma variação cambial, é claro que por dólar a população vai entrar. Às vezes em peso não vai entrar tanto. A mesma coisa da economia da Venezuela. O comércio com os Estados Unidos não teria um impacto tão grande se fosse o PIB de 2013. Claro. Mas como ele encolheu para 1/5, qualquer barril gera lá mais receita. Professor, nessa linha é o seguinte: se você pegar e ser crítico a esse extremo e falar, bom, então vamos fazer, a gente vai ter 48% de pobreza no Brasil em função do governo Bolsonaro. É a mesma coisa. Se você chegar no... O Brasil não está 48% não está agora. Mas voltando ao tema que você insistiu, voltando ao tema que você insistiu, que os Estados Unidos que causam a pobreza na Venezuela... Eu não falei isso, Diogo. Eu não falei isso. Você voltou a dizer. Eu disse que a sanção é que vocês trataram diretamente de pobreza, de linha de pobreza. A linha de pobreza varia em função da sanção. Para ser honesto, Leandro, é preciso reconhecer que no mundo inteiro, especialmente nos países onde há pobreza, os pobres sofreram muito com a pandemia e ficaram mais pobres. E depois de passada a pandemia, no mundo inteiro, os pobres ganharam um pouquinho mais de recursos, ficaram um pouquinho menos pobres. Isso é fato, do mundo inteiro. A Venezuela tem estudos, né? Aí também negar que a pandemia fez pessoas pobres. Mas óbvio que fez, mas não é a única razão para ter subido tanto e ter descido tanto. Diferentemente de outros países onde a pandemia foi o único fator, na Venezuela há o fator retomada ou diminuição da sanção e tem literatura, né? Não dá pra gente chutar esse tipo de coisa se tem estudo, né? Meus amigos, o debate tá bom demais. Eu quero agradecer muito a participação do nosso querido Leandro Ferreira, que abrilhantou o nosso Tá na Roda neste domingo. Obrigado, viu, Leandro? Sempre um prazer te receber aqui no nosso Tá na Roda. Koba, eu tava devendo a visita, fiquei muito feliz de vir e se você quiser eu venho de novo. Vem mesmo? Eu duvido, depois é só cancelamento em cima de cancelamento, mas eu quero ver. Leandro Ferreira, sempre bom te receber aqui no Tá na Roda, participou conosco, a gente vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí, tem muito assunto ainda pra gente discutir por aqui, a gente já volta.